Isso. Josué capítulo 3. Jesus é fiel. Se nós estamos aqui, é uma oportunidade que Ele nos dá de adorar, de exaltar, de bendizer o nome dEle. Nós temos que fazer como diz o salmista: alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Temos que estar alegre. Dias de culto é um dos dias que nós temos que estar mais alegre. Amém? Diz assim Josué capítulo 3, verso 1 em diante. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e passaram ali pousaram ali antes que passassem, Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraiá e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes e levam, partireis-vos também do vosso lugar e os seguireis. Contudo, haja à distância cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos enganeis, não se achegueis a ela, para que conheçais o caminho pela qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Senhor, é a tua palavra. Fale conosco esta noite, Senhor. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento, abençoa, transforma as nossas vidas. E que esta palavra fique cravada em nossos corações. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos lendo aqui o capítulo 3 do livro de Josué. Eles estão para passar o Rio Jordão. Aqui a Bíblia fala que Josué manda o povo levar a arca da aliança na frente. Eu aprendi algo muito tremendo nesse texto. A Bíblia fala que até este lugar quem dirigia o povo era a nuvem. Daqui em diante é a arca de Deus que vai dirigir o povo. Não mais a nuvem, não mais vai acompanhar eles. Eles já não estão mais no deserto, eles já vão entrar em Jericó. E a Bíblia fala que Josué pede para o povo fazer o quê? Se santificar. Olha o que nós aprendemos aqui. A Bíblia diz que Josué fala para o povo: olha, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Glória a Deus. O povo vinha caminhando no deserto, nós já conhecemos a história. Quem tem um pouco de conhecimento da Bíblia sabe que a história mais contada, mais pregada no Velho Testamento, eu acredito que seja o povo na travessia do deserto. Todos sabem que Deus tira o seu povo do Egito e leva para caminhar num deserto. Leva para passar por um lugar aonde o clima não é bom, as situações não são favoráveis, aonde há escassez de alimento, de água, aonde sabemos que nada ali é propício para uma boa vida, uma vida sequer digna de se viver, sem conforto de nada, dificuldade em tudo. Mas mesmo assim, segundo alguns estudiosos, ali há mais de 6 milhões de pessoas caminhando no deserto afora. Tinha o povo
de Deus e aqueles que foram agregados. Muitas pessoas foram com o povo de Deus, os servos. E a Bíblia diz então que quando Moisés morre, Deus chama Josué. Chama Josué para conduzir o povo. Sabemos, se nós lermos os capítulos antes, Deus chama Josué e anima ele, porque Josué sentiu-se triste, talvez sem força, se achando talvez incapaz de conduzir aquela multidão. E a Bíblia diz que Josué, Deus fala com Josué e diz: Josué, tem de bom ânimo, eu vou ser contigo, como eu fui com o seu senhor Moisés, eu serei contigo. Assim como você viu as minhas maravilhas nas minhas mãos com Moisés, eu serei contigo. E aqui nós aprendemos uma lição, porque muitas das vezes nós não acreditamos que Deus pode ser assim na nossa vida. Andamos de cabisbaixo, andamos fracos, andamos tristes, vendo a situação adversa e sem força para lutar. Mas Jesus, o nosso Deus, hoje fala para nós: coloca de pé, se santifique, porque Deus vai fazer maravilhas no meio de vós. Se posicione, não fique omisso, não permita que as dificuldades, que o deserto que vocês estão vivendo faça com que vocês vivam como se não fosse vencer. Por acaso faltou água para vocês no deserto? Por acaso faltou pão? Por acaso faltou carne? Por acaso faltou água, faltou roupa para vocês? Se não faltou nada para vocês no deserto, aonde a roupa de vocês não rasgaram? Aonde as suas pernas não incharam? E olha que caminharam 40 anos. O que tem te faltado? Se não tem te faltado nada, então por que nós vivemos desanimados? Eu acredito que a resposta está aqui no 5 do capítulo 3. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo estava caminhando, vendo as maravilhas de Deus, Deus suprindo tudo que era necessário para eles viver naquele lugar, e o povo não estava se santificando. E hoje, você acha que somos diferentes? Será que hoje nós somos diferentes? Será que nós temos nos santificado? Como que as maravilhas de Deus vão acontecer na minha vida se eu não me santifico? Como que os milagres de Deus vai acontecer? Aqui está próximo de acontecer algo sobrenatural através da vida de Josué. Se viram muito lá através da vida de Moisés. Agora há uma mudança de direção, há uma mudança de liderança, há uma mudança de alguém que conduz o povo. Mas o homem pede para que eles se santifiquem, mostrando para o povo seguro do que ele acredita. Mas diante de Deus, a Bíblia diz que o Senhor fala para ele: Josué, se anima. Josué, eu vou ser contigo. O que tem te feito você ficar assim? Nós temos que entender algo da parte de Deus. Se nós queremos mudança no meio dos nossos, nós temos que estar animados. Temos que estar nos santificando. Nós temos que estar diferente. Não podemos. Quantas maravilhas nós vamos ver o nosso Deus fazer? Já vimos no nosso meio e temos aqui por escrito. Pastor, eu não vi nada, então leia que você vai ver. Porque esse livro é real. Essa palavra é verdadeira. O Senhor quer que nós nos santifiquemos. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Josué já sabia disso. Josué vivia junto com Moisés. Sabia que Moisés ficou 80 dias e 80 noites no monte?
A turma fala 40, né? Mas ele foi, ficou 40, desceu. O povo estava adorando o bezerro, ele quebra a tábua, volta de novo, fica mais 40. Aí a Bíblia diz que quando Moisés chega ali, ninguém conseguia olhar para o rosto dele, porque brilhava a face dele. Ele teve que colocar um pano no rosto, porque ninguém conseguia olhar para os olhos dele. Porque era um homem que se santificava. Era um homem que tinha uma intimidade com Deus. Era um homem que de fato ouvia a voz de Deus e obedecia. E é fácil isso, pastor? Não é. Sabemos que conhecemos a história da vida de Moisés. Já quando ele nasce, queriam matar ele. Seus pais têm que esconder. O nascimento foi conturbado. A criação não foi talvez do jeito que ele queria. Que sua mãe o criou até o desmamar. Mas depois ele foi para dentro do palácio. No entanto, que quando a Bíblia fala que Josué vai visitar Moisés vai visitar o seu povo, ele vê um egípcio batendo no seu povo. E ele não permite. Porque ele sabia que ele estava lá, mas ele não pertencia de lá. Igual muitas das vezes nós estamos no mundo, no meio de situações difíceis, mas nós não pertencemos ao mundo mais. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos nova criatura. Se somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo na nossa vida. E Josué então estava no embate. Estava numa situação de qual ele talvez não imaginaria que chegaria. Quantas vezes nós chegamos numa situação, numa determinada parte da nossa vida que nós nem imaginamos que chegaríamos? Eu mesmo passei por quantos momentos de falar assim: e agora, Deus? E agora, da onde eu vou tirar a minha solução? Da onde eu vou tirar aquilo que eu preciso? Quantos de nós não fez isso? De você deitar sem saber o que fazer, imaginar o que vai acontecer no dia de amanhã, sem saber se você vai ter uma casa ou o que comer. Mas de uma certeza, saber que Deus era com a gente. Josué sabia que Deus tinha feito grandes maravilhas, como todos nós. Todos nós vemos, ouvimos testemunhos, lemos na palavra que Deus fez isso. Jesus transformou a água em vinho, que Jesus ressuscitou Lázaro, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Mas na hora que o milagre é para mim, fico desanimado, cabisbaixo. Fico como Josué. E agora? E agora, qual é a minha atitude? Saber que aquele que era a pessoa que eu me espelhava morreu. Já me peguei nessa situação. Um homem de Deus na qual eu me espelhava muito, quando fui ver, de repente morreu. E agora? Como eu vou continuar no ministério? Se as diretrizes do que eu aprendi no Evangelho era ele que tinha me ensinado. Os conselhos, na hora que eu precisava, eu corria nele. Se a oração, na hora que eu precisava, era ele. Tudo que eu precisava, eu corria no homem de Deus. E agora? O homem morreu. Josué, e agora? Moisés morreu. Quantas situações que nós vivemos, que talvez achamos que a nossa vida está estabelecida e de repente vem algo que muda a trajetória, que faz um rebuliço na nossa vida, que nós vamos falar: e agora, como que nós vamos começar? Do zero, tudo de novo. O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo que eu vou dar? Falar para alguém confiar em Deus é fácil. Pregar para alguém confiar em Deus é fácil. Falar: não, irmão, Deus é contigo. Não, varão, Deus vai te curar.
Não, irmão, Deus vai abrir uma porta de emprego. Não, irmão, Deus vai restaurar o seu casamento. Não, irmão, você tem que perdoar. Pregar é fácil. E quando é que nós temos que viver? Quando é a necessidade de eu viver esta palavra? Quando há necessidade de eu mostrar para as pessoas que o que eu prego eu estou vivendo? Será que minhas pernas vão bambear? Será que eu vou conseguir falar com ousadia, igual disse para o irmão, que Deus ia curar ele? E agora sou eu que estou enfermo? Ou se Deus ia restaurar o casamento dele, se é o meu que está por um fio? Só acreditando em Deus que isso possa mudar. Josué estava numa situação difícil. Então Deus dá uma estratégia para ele. A arca não estava indo na frente. Não tinha arca. Era a coluna de fogo. Era a nuvem que dirigia o povo de Deus. Mas agora ele dá uma ordem. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Deus vai dar uma direção. Deus não vai nos deixar perdido. E ele disse que o povo tinha que ficar 2.000 côvados de distância da arca. Ou seja, 900 metros. Uma distância quase 1 quilômetro. Porque se não fossem os sacerdotes, se não fossem os levitas, se não fossem os homens separados, ninguém sequer podia olhar para dentro da arca. Ninguém podia tocar na arca. Aqueles homens só podiam carregar elas segurando num varão que tinha que atravessava ela. Então os homens iam conduzindo aqueles que foram escolhidos da tribo de Arão, irmão de Moisés, e eles conduzindo a arca, que era a direção. Será que nós hoje estamos sendo direcionados ou ouvindo a direção, a condução que Deus está nos dando? Como está nós nos dias de hoje? Porque nós vemos muitos por aí que às vezes chega até a ser triste. Como as pessoas usam as situações, como as pessoas acham que elas têm Deus na vida delas. Elas acham porque ela fala em nome de Jesus, ou porque ela conhece um versículo, ou porque ela conhece alguém que é cristão, ou porque conhece um pastor, um obreiro, sei lá, ela acha que Jesus já mora dentro dela. Já acha que ela já pode olhar para a arca, ou carregar a arca, ou seja, carregar a presença de Deus. As pessoas olham e vê e falam como se tivesse autoridade da situação. Eu queria que vocês tivessem oportunidade para fazer isso, para saírem e falar de Jesus Cristo para as pessoas. Não, eu acredito em Deus. Não, Deus faz milagre mesmo. Então até glória a Deus. Não, glória a Deus. Mas e a vida? Estão se santificando? Ou estão fazendo só as coisas que traz só prazer para a carne? Fazendo só as coisas que é da moda. A Bíblia diz que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmo, se idolatrar o seu próprio corpo. Hoje todo mundo quer estar trincado, todo mundo quer ter uma tatuagem, todo mundo quer estar tudo com o cabelinho na régua,
quer ser só bonito por fora. E Jesus disse para eles: sepulcro caiado. Ou seja, por fora bonitinho, mas por dentro só morte, só podridão. Não tem nada do que fala para que edifique. Qualquer situação, eles já esquecem que 10 minutos ou 5 minutos antes eles estavam falando, dando glória a Deus. Mas qualquer situação adversa, eles já mostram claramente os frutos que ele tem. Eles não conseguem sequer se santificar, mas querem as maravilhas. Como nós vamos ver as maravilhas sem santificação? Aqui o povo estava preparado para começar as batalhas, para chegar na terra prometida. Iam atravessar o Jordão, para chegar em Jericó. Começar uma nova etapa da vida. E todos nós sabemos que o que é de novo não é fácil. Todos nós já vivemos o novo. Um novo emprego. Que quando é solteiro casa, um casamento novo. Uma nova moradia quando você muda de bairro, de cidade. Sabemos que é uma luta, uma dificuldade. Mas aqui é muito grande a mudança deles. Eles estavam começando a deixar de umas pessoas nômades para ser pessoas que tinham residência própria. Ou seja, eram pessoas que andavam peregrinando, mas agora eles iam ter um lugar para chamar de seu, minha casa. Iam sair do deserto, iam sair das situações difíceis. Mas para isso Deus pediu algo para eles, através da vida de Josué, que era a santificação. Quer que a sua casa esteja de um jeito que as maravilhas de Deus vão acontecer? Se santifica. Não tem como as maravilhas de Deus acontecer na nossa vida se não houver santificação, se não tiver oração, se não tiver um jejum, se não tiver uma renúncia dos prazeres da carne. Porque quando nós estamos preocupados só com as coisas que trazem benefícios para a carne, nós nunca vamos nos santificar. Nunca vamos. Pode ver. Chega fim de ano, o que nós fazemos? Festa. E a festa é regada do quê? De come e bebe. Comer e beber. Come carne para lá e para cá, ou bebe refrigerante para lá e para cá. Alguém pensa em santificação? Não, porque está pensando nas festas, nos prazeres. E quando nós não temos uma vida com Deus, qual que é a nossa mente? Não vê a hora de dar sexta-feira, às 5 ou 6 horas da tarde, ou a hora que para de trabalhar, para viver os prazeres da carne. Quantas pessoas neste momento não estão se preparando para ir para uma balada? Para ir para um lugar onde a festa é regada de álcool, de drogas, de prostituição? Quantas pessoas, quantos jovens? Sabemos que hoje é sexta-feira, é o 6º dia, é o dia que Deus criou o homem, e é o dia que o inimigo mais trabalha para destruir. Quantas pessoas na virada de sexta para sábado não pegam uma doença? Quantos não se matam? Ou quantos um não matam o outro? Pessoas perdem o prazer de viver, porque só quer satisfazer o prazer da carne. Na hora que está lá, é 1000 maravilhas, mas quando chega em casa que põe a sua cabeça no travesseiro, a alegria acaba, o desprazer acaba. O que ele achava que era prazer, mas é algo momentâneo, é passageiro. Mas Deus estava prestes a dar algo para o povo que seria definitivo deles. Uma promessa que estava para se cumprir. Uma promessa que tinha sido lá atrás para Abraão. Estava para se cumprir com o povo ali. Deus disse a Abraão: o meu povo vai ser peregrino 400 anos. O meu povo vai ser escravizado 400 anos.
E ali eles tinham vivido 430 anos escravizados. Estava prestes a ganhar o que era a promessa, a terra prometida, a conquista de sonhos, aquilo que talvez muitos não iam viver, porque a Bíblia fala que daquela geração só Josué e Caleb entrou. A multidão que entraram era todos que eram abaixo de 20 anos. Por causa do povo ficar murmurando, porque o povo não acreditava nas promessas. Deus manda espiar a terra. E chega lá, situação difícil. Humanamente falando, ninguém conseguia. Até os 10 espias chegou e a Bíblia diz que eles desanimaram o povo de Deus. Fizeram o povo desfalecer, fizeram o povo ficar triste, porque eles diziam, e lá naquele lugar só tem gigante, naquele lugar as pessoas, são muitos que nós pensamos como se fossem gafanhotos. Mas tinha 2 homens que já tinham visto grandes maravilhas, o mar se abrir. Eles disseram, Josué e Caleb disse, não, o nosso Deus vai nos dar esta terra. Uma promessa, e estava prestes a começar a se cumprir. Mas faltava santificação. Eles não iam entrar, não iam conquistar aquilo que Deus prometeu para eles de qualquer maneira. Deus não vai dar nada para nós de qualquer maneira. Não adianta eu achar que Deus prometeu algo para mim e eu vou viver uma vida regada de tudo, qualquer desordem, achando que Deus vai me dar. Não vai. Eu que não obedeço. Deuteronômio fala das bênçãos. Fala assim, se atentamente você ouvires os mandamentos, as ordens que vos dou, aí as bênçãos vão chegar até ti. Não é as bênçãos vai. Tem algo antes para ser feito. Primeiro nós temos que se comportar como alguém que é digno de receber algo de Deus. Não podemos achar que as coisas de Deus é de qualquer jeito, qualquer maneira. E aí eu vou achar que Deus está me abençoando. É engano. As coisas podem estar até fluindo. Tudo que você pediu, o que você falou, pode estar até acontecendo. Mas se você não estiver se santificando, as maravilhas não vai acontecer. Se você não estiver abrindo mão dos prazeres, se você não estiver abrindo mão das coisas, dos cursos deste mundo, não adianta. E não sou eu, é a Bíblia que fala. Não é palavra minha. Esses dias eu até estava conversando com uma pessoa a respeito de opinião. Ele falou, mas se você pegar a opinião de um e de outro, vai ser diferente da sua. Eu falei, da minha vai, mas a opinião de vocês pode ser diferente, mas essa daqui não muda. A palavra de Deus não muda. Se ela está falando santificar e que Deus vai fazer maravilhas, se santifique que Ele vai fazer maravilhas. Agora, se eu não me santificar, nada vai acontecer. As maravilhas não vão chegar. E aí a pessoa disse, mas eu acho que é dessa maneira. Aí a outra falou assim, mas eu acho que é assim. Falei, você viu só a diferença? Cada um tem uma opinião. A dele é assim, a da outra sim, e a minha é o contrário dos dois. Então tinha 3, cada um uma opinião, mas e a palavra? Por isso que nós não podemos falar de nós, porque nós somos sujeitos a falhos. Eu sou pecador, nós somos pecadores. Cada um tem um modo de pensar e achar que deve viver. Não, eu acho que deve viver assim, eu acho que deve viver assado. Mas não, isso não é pecado. Mas isso aqui também não há. Mas e a palavra de Deus, o que fala? O que a Bíblia nos instrui? O que Jesus diz? Quer ir morar no céu?
Ele falou: ó, fui preparar a morada, vou buscar, vou voltar e buscar. Mas aquele que quer vir após mim, nega-se a si mesmo, nega a vontade de curtir, a vontade de beber, a vontade de fumar, a vontade de se prostituir, a vontade de mentir, a vontade de fazer tudo que o mundo nos instrui, a vontade de estar na bebedeira. Isso para a carne é prazeroso. Eu sempre falo para as pessoas, isso é bom para a carne. Se eu falar que não é, é mentira. Eu vivi anos no meio disso. Para a carne isso é uma maravilha. Eu sempre falo para as pessoas, o que eu mais gostava é trabalhar o dia inteiro. A hora que dá meu horário, eu sentar numa cadeira num boteco, pegar uma cerveja e acender meu cigarro. É o que eu achava um prazeroso. Mas para minha carne, mas e para minha vida com Deus? O que isso vai fazer eu me aproximar de Deus? Não, vai fazer eu me afastar de Deus. Então, se isso faz eu me afastar de Deus e é prazeroso, eu deixo de sentir esse prazer. Para que as maravilhas de Deus aconteçam na minha vida, aconteçam na minha família, porque o Josué pediu para o povo, não foi para um ou outro. Josué disse ao povo, não chegou lá e especificou, ó, só os levitas, só os pastores, só os obreiros, não é o povo. É a igreja que tem que se santificar. Somos nós. Não é específico de um ou de outro. Não é um que tem que fazer e o outro não. Igual muitos pensam, não, isso é coisa do pastor, isso é coisa do obreiro. Santificação é para a igreja. Se a igreja não se santificar, não vai ver as maravilhas de Deus. É algo. Pare e pense. Se coloque no lugar de Josué. Não tinha feito nada. Estava ali para passar o Jordão. Todos os milagres, todas as maravilhas que viram, que aquele povo viu, foi através da vida de Moisés. É como se ele tivesse experiência de estar próximo. Sabe aquela pessoa que tem experiência, mas não tem o curso? Era mais ou menos como ele. Ele tinha experiência de viver ao lado de Moisés, mas nunca tinha dirigido o povo. A experiência, a vivência dele viver tudo o que Deus mandava, porque ele era o braço direito de Moisés. No entanto, se você ler no capítulo 1, o que a Bíblia diz? Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué, servo de Moisés. Então ele estava ali para lavar os pés de Moisés. Ele estava ali para cuidar do cajado de Moisés. Ele estava ali para cuidar até se talvez aonde Moisés ia pisar para que não torcesse o pé. Ele cuidava de Moisés. Podia se ver que aonde estivesse Moisés, ali estava Josué. Por isso que eu acredito que Deus não falou que era para os filhos de Moisés fazer. Moisés tinha 2 filhos. Por que não morreu e os seus filhos não assumiu? Porque quem vivia era Josué. Quem estava do lado na hora das batalhas, na hora das dificuldades, na hora da luta, na hora da adversidade, era Josué. Era Josué que estava ali. A hora que Moisés precisasse de um copo d'água, era Josué que estava ali. Homens que viveram as maravilhas de Deus. Se você continuar lendo, você vai ver que eles atravessaram o Jordão. O Jordão abriu para Josué, para que eles chegassem até os muros de Jericó, para que eles chegassem
da grande cidade, sitiada. A Bíblia diz que o povo de Jericó estava tremendo de medo. A Bíblia fala que a cidade de Jericó estava fechada, ninguém entrava e ninguém saía, porque já tinham ouvido falar do povo de Deus que estava chegando, então eles estavam apavorados. Falou, nossa, vem vir um povo aí que fez o Deus dele fez o mar abrir, atravessaram o deserto, quantas maravilhas Deus não fez, e agora, será que essa muralha, essa barreira vai impedir que eles tomem posse? Nós temos que viver de uma maneira intensa com Deus, para que o inimigo, quando ouvir falar de nós, em vez de nós ter medo dele, eles têm medo de nós. Opa, está vindo ali o irmão, ele está na fé, ele está se consagrando, ele está vindo. Tem que ser de uma maneira que quando o inimigo vê, já começa a tremer. A Bíblia fala que a intimidade de Paulo com Deus era tanta que os lenços dele era levado e colocava nos enfermos, eram curados, colocava nas pessoas endemoniadas, eram libertas, porque as pessoas já sabiam. Algumas pessoas acham que isso daí era fácil, sem precisar de santificação. A Bíblia fala então que alguns homens lá chegaram e foram querer expulsar demônio em nome do Deus de Paulo. A Bíblia diz então que esses homens apanharam. Que o demônio disse para eles assim: eu sei quem é o Deus de Paulo, e sei também quem é Paulo, mas quem é você? Pessoas que não santificam, pessoas que não buscam a presença de Deus, pessoas que não oram, que não se consagram, e acham que porque anda com alguém que é cristão, acha que porque conhece um pastor, porque conhece um obreiro, acha que a unção está na vida dele também, acha que ele pode falar a asneira que ele quiser, mas na hora que está na dificuldade, em nome de Jesus. A vida não é assim. A vida é diferente. É uma ordem que Josué passa para o povo. Talvez as igrejas hoje não estão vendo as maravilhas, porque ninguém está dando ordem para o povo se santificar, só está orientando. Porque se falasse, vocês têm que se santificar, é uma ordem, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas. Aqui Josué não falou assim, se você puder, se você quiser, se você tiver tempo, se você não tiver nada que fazer. Josué não disse isso, porque as pessoas precisavam viver coisas novas de Deus, as pessoas precisavam conquistar aquilo que era promessa. É isso que nós temos que entender. Você quer conquistar aquilo que Deus te prometeu? Você quer viver as maravilhas de Deus na sua vida? Então tem que se santificar. Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Não está falando que é um pedido, não. Por favor, igreja, você quer vencer? Se santifica. Se você tiver tempo, se santifica. Se você quiser, se santifica. Ele não disse isso. Por isso que o povo viu as maravilhas, porque ele direcionou e o povo acreditou. O povo acreditou no que ele estava falando. Em que nós temos acreditado? As pessoas acreditam mais nos demônios do que nas promessas de Deus. Tem pessoas que você fala, ali na esquina tem um trabalho, ela não passa daquela rua com medo. Mas fala assim, irmão, se santifica porque Deus vai te dar maravilhas em tuas mãos. A pessoa não consegue. Por quê? Ela corre de uma coisa e não consegue se envolver na outra.
Porque ela dá mais crédito às coisas ruins do que às coisas boas. Temos que parar de dar crédito. Não estou dizendo que não possa as coisas acontecerem. Eu acredito que trabalho pode destruir pessoas. Mas eu acredito que o nosso Deus é acima disso. Isso só vai acontecer se nós dermos brecha. A Bíblia diz que não há maldição sem causa. A maldição só vai entrar na nossa vida se nós dermos brecha. Por isso que as pessoas vivem assim, atormentadas. Falam de Deus, mas qualquer apertozinho, ela já fica atormentada, desesperada, não consegue confiar, não consegue se entregar, não consegue se santificar, não consegue adorar a Deus. Qualquer apertãozinho, a pessoa que a primeira coisa que ela faz é querer fugir da presença de Deus. Como se estivesse pecando igual Adão, correndo da presença de Deus. Pode ver, a pessoa está em dificuldade, ela culpa a Deus. Se alguém não faz o que ela quer dentro da igreja, ela culpa a Deus. Se a pregação não estiver boa, para ela culpa a Deus. Se o culto não for bom, ela culpa a Deus. Quem vê pensa que o culto é para ela. O culto não é para nós. As pessoas se enganam, acham que elas vêm na igreja para receber culto, não, elas têm que vir para cultuar. Ela que tem que se entregar a Deus. É um engano. As pessoas não conseguem fechar o olho, as pessoas não conseguem dar glória a Deus, as pessoas não conseguem dizer aleluia. Mas as pessoas do mundo, quando ela está vendo um jogo de futebol, se o time dela faz gol, falta derrubar a casa. Porque Deus, dentro da igreja, ela não consegue se entregar daquela maneira. Se ela tem um relacionamento, o relacionamento acaba, tem uns que perdem até o prazer de viver. Por que ela não consegue se entregar assim a Jesus? Porque ela não tem se santificado. Porque quando nós nos santificamos, nós nos tornamos um adorador. E quando nós tornamos um adorador, nós nos achegamos mais próximo de Deus. Aí paramos de olhar para os nossos desertos, paramos de olhar para as nossas dificuldades. Mesmo se o Moisés da nossa vida morrer, nós vamos permanecer de pé, porque vamos ter certeza que Deus é conosco. Não precisamos depender do homem. Deus vai dar a direção. É lógico que Deus vai usar o homem, mas Deus vai dar a direção para a nossa vida, como Deus deu para o povo. Disse Josué, vou ler para nós orarmos. Disse Josué ao povo: santificai-vos, 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 que amanhã. Por que uma noite de santificação? Porque olha quantas pessoas se santificando. Aquelas pessoas daquele tempo, quando ia fazer um jejum, nem os animais eles davam de alimento. Nem os animais eles comiam. De tão a sério que eles levavam isso daí. Porque sabia que isso fazia matar a nossa carne e nos aproximar de Deus. Se coloque de pé. Vamos orar. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, abra sua boca e ore. O segredo é obedecer. O povo viu a glória de Deus porque obedeceu. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que eu oro essa noite, Pai. Aqui está a tua igreja. Aqui está o povo que nos assiste, Senhor. Eles acreditam que a tua palavra foi pregada.
E que a partir de hoje, Senhor, nós podemos ouvir a sua voz, podemos querer nos santificar cada dia mais, queremos fazer com que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos conduza a nossa vida, porque nós queremos ver maravilhas de Ti no nosso meio. Deus, aquele povo já tinha visto tanta coisa naquele deserto, aquele povo já tinha vivido tanta coisa no Egito, as pragas, os livramentos. Senhor, aquele povo já tinha visto, Deus, o mar se abrir. Aquele povo, Senhor, já tinha visto a água da rocha brotar, as cordonizes subir do mar. Deus, aquele povo tinha visto o maná cair do céu. Deus, eles tinham visto tanta coisa, mas Josué disse: santificai-vos que amanhã farei maravilhas. Ainda tinha maravilhas para eles viverem, que nós podemos ter maravilhas para nós vivermos, que nós podemos ter maravilhas que venham dos céus para nós, Senhor, para que a nossa vida seja mudada, seja transformada, para que a nossa casa, Senhor, seja alcançada no poder do nome de Jesus. Abençoa o nosso lar, tire toda a seta maligna, tudo aquilo que tem atrapalhado o povo se santificar, tudo aquilo que tem atrapalhado o povo buscar a Tua presença. Eu lhe peço nesta noite, Senhor, quebra todo laço, para que nós podemos ter força e contigo fazer uma aliança, para que nós podemos, Senhor, cada dia mais e mais caminharmos contigo, e cada dia mais e mais nos santificar no poder do nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.